Salve, salve acupunturistas! Sejam muito bem-vindos ao programa Café com Acupuntura, aqui onde nós discutimos casos clínicos e eu trago diversos conteúdos para que você possa ser um acupunturista fora da curva, fazendo o diagnóstico com precisão e tendo resultados desde a primeira sessão. Então sejam muito bem-vindos, aproveitando aí hoje uma quarta-feira, um dia especial, né? Porque geralmente eu faço o Café com Acupuntura somente na terça e na quinta, mas semana passada, na semana anterior e essa semana também resolvi fazer, né, esse programa praticamente todos os dias. Então sejam muito bem-vindos, tá? Jonise, Verinha, Leslie, quanto tempo, estava sumida, como estão as coisas por aí? Thalita também fazia tempo que eu não via por aqui, fisiopélvica, Meg, Karen. Sejam muito bem-vindos e hoje eu vou falar para vocês um pouquinho, né, de como vocês precisam, o que vocês precisam saber, né, para ser um acupunturista fora da curva e também, né, teremos um tempinho aí para tirar dúvidas. Se alguém de vocês quiser entrar aí ao vivo aí, quiser que eu chame você para a gente bater um papo, tirar dúvidas, ou se você quiser mandar dúvidas aí no chat, pode mandar aí que nós vamos fazendo, tá? Ó, a Leslie, muito paciente desde cedo, né? Leslie está conosco já há um tempinho no curso de acupuntura na inteligência emocional, está entregando resultados incríveis ali em Brasília. Se você for de Brasília e região, a Leslie atende ali também. Maravilha! Show! Depois, Leslie, manda uma mensagem aí para saber como que estão os resultados, tá? Deixa eu fixar aqui o tema da live para nós começarmos então. Café com acupuntura. Isso, maravilha, sejam muito bem-vindos, tá? É incrível ter a participação de cada um de vocês aqui. Oséias, tá aí, Luciano, tá? Caroline, show de bola. Então vamos lá porque nós temos aqui alguns pontos para falar, né? Então resolvi trazer hoje aqui para vocês, tá? O passo a passo para você ser um acupunturista fora da curva, tá? Eu fiz a jornada acupunturista fora da curva, né? E muitos alunos depois que assistiram às aulas falaram: professor, masteriza isso num passo a passo. O que eu preciso saber? Qual que é o passo a passo que eu preciso seguir, então, para entender como ser um acupunturista fora da curva? Então, eu trouxe alguns pontos importantes aqui de estudos que nós precisamos saber para você conseguir, né, olhar qualquer paciente, independente da patologia física dele, tá? Independente do nome ocidental, você atender qualquer paciente de uma forma íntegra, sabendo fazer o diagnóstico, entendendo a fisiologia energética e traçando uma linha terapêutica de curto, médio e longo prazo, voltado para os desequilíbrios energéticos e emocionais desses pacientes. Então é isso que vai fazer a grande virada de chave no na sua prática clínica, tá? Então, primeiro, aqui para você ser um acupunturista fora da curva, o primeiro passo é você dominar a anamnese. Anamnese. A avaliação aqui, ó, vai ser extremamente importante para você entender o seu paciente e isso vai te direcionar lá no diagnóstico. Isso vai te direcionar no diagnóstico, tá? Então é o ponto primordial. Então, se você quer realmente ser um acupunturista fora da curva, foque na queixa principal desse paciente. Tá? Foque na anamnese desse paciente, entendendo a fisiologia energética e os desequilíbrios energéticos. Aqui, tá? Aqui eu tenho uma aula só sobre como direcionar as perguntas da anamnese. Tá? É uma hora de aula que eu mostro para vocês como eu faço, né, a anamnese dos meus pacientes. Então, se você tiver interesse em ter essa aula, tá, de anamnese, como direcionar as perguntas, o que perguntar, como fazer, eu vou deixar essa aula para vocês. Basta você ir lá no meu direct e me pedir ela. Tá? Me pede a aula, professor, eu quero a aula de anamnese. Aí, assim que acabar a live, eu te mando ela. Perfeito? Então, esse é o primeiro passo. Tá? Segundo passo, você vai precisar entender de fisiologia energética.
Isso aqui é ponto primordial. Se você não entende a fisiologia energética de cada órgão e cada víscera, tá? Você não vai conseguir compreender a melhor forma de fazer o diagnóstico do seu paciente. A melhor forma de buscar trazer os melhores resultados para esse paciente. Tá? Então, fisiologia energética é ponto primordial. É o que vai te direcionar, é o que vai te gerar um nível de conhecimento que muita gente tem dificuldade. Tá? Então, fisiologia energética, saber toda a fisiologia energética de cada Zhang Fu, de cada órgão e cada víscera. E entender como que a parte, né, da questão do pulmão, do intestino grosso, do rim, do coração, da vesícula biliar, o que elas fazem no corpo? Porque se você entende isso, esse padrão de desequilíbrio, isso vai mostrar para você aonde está o desequilíbrio no seu paciente. E aí você consegue seguir uma linha de tratamento naquele padrão de desequilíbrio. E aqui, então, além da fisiologia energética, você vai ter que estudar as leis dos 5 movimentos. 5 movimentos. Né? Lei de geração, lei de dominância, lei de contradominância. Isso aqui vai te mostrar quais são os desequilíbrios do seu paciente. Se ele está num desequilíbrio primário, se ele está num desequilíbrio secundário, se ele está num desequilíbrio terciário, ou se ele está num desequilíbrio quaternário. Isso facilita você entender de prognóstico. E o prognóstico faz você comunicar melhor com seu paciente, mostrando para ele, né, como ele vai evoluir. Então, olha só que interessante, porque o prognóstico permite você alinhar expectativa e realidade do seu paciente. Expectativa e realidade do seu paciente. Vamos mais? O terceiro passo para você ser um acupunturista fora da curva é você dominar o diagnóstico preciso. Diagnóstico preciso, tá? E aí, você tem várias formas de diagnóstico. Você tem várias formas de diagnóstico. Você pode ter diagnóstico por língua, pulso, face, constituição física. E aí, eu falo para vocês, você precisa dominar todos? Não, você precisa saber com exatidão para que você consiga, sim, né, ter um processo de autoconhecimento e de controle desse diagnóstico que você vai fazer. Tá? Então eu recomendo, eu particularmente faço muito, né, o diagnóstico de língua, porque ele é mais crônico, então ele me direciona mais na minha linha terapêutica que eu quero seguir. E eu uso a constituição para confirmar o local de menor resistência e saber de onde veio o desequilíbrio desse paciente. Aí sim eu já tenho uma queixa principal que me direciona para o curto prazo, tá? Que é o nosso quarto fator aqui, ó. O nosso quarto fator é a linha terapêutica. Linha terapêutica. Que você vai seguir. Então, a maior parte dos acupunturistas tem dificuldade em fazer um diagnóstico e a segunda maior dificuldade é justamente linkar quais são os melhores pontos para cada paciente. Ah, beleza, eu fiz um bom diagnóstico, mas e agora? Qual ponto utilizar? Como tratar? Tá? Então é isso que faz a diferença. Você ter segurança para seguir uma linha terapêutica e ela pode ser de curto, médio e longo prazo. Aqui muda o jogo. Por que aqui muda o jogo? Porque no curto prazo eu já sei o que eu vou tratar, porque isso veio lá da anamnese. Então, a queixa principal do meu paciente, no curto prazo, eu já sei o que eu preciso tratar. No médio prazo, eu vou ter que usar o diagnóstico de língua para
direcionar nos desequilíbrios energéticos. Agora, se eu quiser realmente, né, focar num tratamento a longo prazo, duradouro, que vai fazer o paciente se sentir muito mais transformado, aí sim eu tenho que usar a Constituição no longo prazo. Que aí a Constituição vai me dar o local onde ele geralmente tem um padrão de desequilíbrio. Onde o paciente tem um padrão de desequilíbrio. E aí eu consigo, então, unir o curto, médio e longo prazo, queixas físicas, energéticas e emocionais. E aí eu não sou apenas um colocador de agulha. Aí eu me torno um acupunturista fora da curva. Porque aí eu consigo entregar para o meu paciente um resultado muito maior, um resultado de transformação, um resultado que o paciente vai olhar para ele com um olhar de fora para dentro, num processo de transformação, numa metamorfose de autoconhecimento. O paciente consegue olhar ele de fora para dentro, mas ele tem uma transformação de dentro para fora. E aí esse paciente, ele não vai chiar de te pagar o valor que você pedir. Aí esse paciente, ele não vai reclamar de pagar as sessões para você. Inclusive, mais do que isso, ele vai pagar satisfeito e ele vai gerar um desejo incontrolável de te indicar para outras pessoas. Quando você é bem atendido, você quer indicar outras pessoas. Você quer que seu pai, sua mãe, seu esposo, sua esposa, seus filhos passem pelo mesmo processo. Passem pelo mesmo processo de transformação. Se você vai num restaurante muito bom, você não quer que as pessoas que você ama, que você gosta, vão também? Você não quer que seus amigos vão também? Então você recomenda. Então, a recomendação, o boca a boca, acontece a partir do momento que você faz uma transformação no seu paciente. Então, tá fazendo sentido isso para vocês? Tá fazendo sentido isso para vocês? Porque agora eu quero aprofundar um pouquinho e entrar, né, num passo a passo de diagnóstico de língua. Porque muita gente vem me falar que tem dificuldade no diagnóstico de língua. Então, eu quero colocar aqui, né, até para facilitar as nossas discussões dentro do Café com Acupuntura. Dentro do Café com Acupuntura eu vou mostrar para vocês o passo a passo como eu faço o diagnóstico de língua. Tá? E posso dar uma pitada também, dentro desse diagnóstico, nas questões emocionais. Para isso já acender um alerta, para que você entenda quais são os padrões de desequilíbrios que podem estar sendo gerados por alguma alteração emocional. Show? Então vamos lá. Não perca, porque agora nós vamos entrar numa questão mais profunda ainda. Tá? E se puder, compartilhe esse Café com Acupuntura aí com seus colegas. Tá? Então, olha só. Muita gente me pergunta, professor, eu tenho muita dificuldade em avaliar língua. Tá? Então, língua, existe um passo a passo que, se seguido, você não ficará perdido. Tá? Diferente de pulso, que pulso é mais complexo. Pulso é mais complexo. Pulso tem uma alteração maior. Então, o paciente chegou correndo, chegou assustado, com medo, com ansiedade, o pulso oscila. Tá? Então devemos entender esse processo, porque isso vai fazer a diferença. Tá? Então eu gosto muito de trabalhar a língua para fazer o diagnóstico preciso e acompanhar a evolução com o pulso e principalmente com a face para ver a evolução diária desse paciente. Ver a evolução diária desse paciente. Tá? E aí, mais do que isso, eu uso a constituição física para saber a causa da causa dos desequilíbrios emocionais. Tá? Show, então vamos lá. Língua, eu avalio ela então por 4 partes. Primeiro que eu vou avaliar é a saburra. E a saburra tem 2 condições. Ou ela está ausente, ou ela está presente. Se ela estiver presente, ela pode ser amarela ou branca. Ou branca. Primeiro fator que eu avalio na língua é isso. Aí, ó. Renner, quando a língua está denteada na lateral, qual o significado? Eu vou falar agora. Das alterações de forma, tá, Sibeli? Que aí eu falo, inclusive, as questões emocionais. Então, o primeiro fator, saburra. Segundo fator, cor. Cor. Então, a cor da língua, ela só pode ser 3 formas. Roxa, pálida ou vermelha.
Só 3 cores. Não tem como fugir disso. Não tem como fugir disso. Tá? E o terceiro fator que nós vamos avaliar são as alterações de forma. As alterações de forma, então, podem ser diversas. Fissuras, fissura, edema, edemaciado, denteada, trêmula ou desviada. Pronto. Tá vendo que você seguir um passo a passo, você não vai ficar perdido? Se você consegue, né, fazer essa análise separadamente, sem ficar perdido, isso vai te direcionar na sua linha terapêutica. Isso vai te direcionar na sua linha terapêutica, fazendo com que você tenha condição de fazer o diagnóstico preciso do seu paciente. Tá? E aí nós teremos o quarto fator, que é a umidade. E essa umidade aqui é de salivação, é de líquidos orgânicos. Ela pode estar presente ou ausente. Pronto! Cheguei em tudo que eu preciso avaliar na língua. Tem mais características? Tem, mas com essas aqui eu consigo chegar no diagnóstico preciso. Tá? Então isso me direciona no meu diagnóstico. Isso direciona o meu diagnóstico. Tá? E aí, então, se nós chegamos nos achados, nós vamos passar para o segundo passo, que é avaliar, então, esse padrão de desequilíbrio. Se a saburra está ausente, a saburra é um subproduto da digestão, nós temos uma deficiência de Ti do estômago. O estômago não está conseguindo metabolizar, transformar e transportar esses alimentos. Tá? A saburra presente e amarela nos mostra calor. Branca mostra frio. Pronto! Pronto! Tá vendo? O tanto que fica fácil. Nós direcionamos o nosso tratamento. Tá? Se a língua está roxa, ela tem uma estagnação de sangue. Se ela está pálida, ela tem uma deficiência de sangue. E se ela está vermelha, ela tem calor. Pronto. Nós precisamos entender que fazer o diagnóstico preciso é fazer ele no passo a passo, para não causar confusão. Porque se eu pego uma língua aqui, por exemplo, ó, essa língua aqui do caso clínico de ontem, e eu coloco aqui para nós avaliarmos, nossa, tem fissura, a borda está edemaciada, tem saburra branca, nossa, tem alteração de forma na ponta, ela está úmida nas laterais, ela tem petequias, mas e aí? Você já ficou perdido. O que significa cada coisa dessa? Então, por isso que eu faço passo a passo, depois venho traduzindo. Isso me dá segurança para fazer o diagnóstico. Isso me mostra que é possível nós concentrarmos nesse processo, sem ficarmos perdidos. Né? Eu, no começo, ficava muito perdido. Porque quando eu estava no ambulatório lá, fazendo a formação em acupuntura, a minha pós-graduação, os meus colegas faziam dessa forma e eu queria fazer também, só que eu ficava perdido, eu não conseguia. Aí chegava para fazer os pontos, eu parava na frente do paciente e pensava assim, o que eu vou fazer? Tá, eu vi tudo aquilo, mas o que aquilo significa? Que ponto é bom para aquilo? Então agora eu sigo masterizando todo esse processo, fazendo no passo a passo, para não ficar perdido. Olha, tanto que fica mais simples fazer o diagnóstico dessa forma. Fica muito mais simples. Tá? Alteração de forma. Se tem fissura, tem uma deficiência de energia em Ti do baço. Ah, professor, algumas pessoas falam que é uma deficiência de energia Yang. Mas vamos pensar, qual que é a diferença de energia Yin com energia Yang? Energia Yin dá a forma, energia Yang é a função. Então, geralmente, a função pode alterar primeiro para depois gerar alteração de forma. Aqui nós já temos uma alteração de forma. A fissura já é uma alteração de forma. Então, está ligada a um processo de alteração de energia Yin. Por isso que eu coloco ela como deficiência de energia Yin. Faz sentido isso para vocês? Sim ou não? Tá? Ela está edemaciada, então tem uma estagnação de Ti do baço. Estagnação de Ti do baço. E aí nós diferenciamos, né, a estagnação de Ti do baço com a estagnação de sangue
Um através da forma, outro através da cor. Então, se você tem uma língua arroxeada, estagnação de sangue. Se você tem uma língua edemaciada, estagnação de ti. Perfeito? Se ela está denteada, essa estagnação já chegou nas laterais, que é a pergunta da Cibele. Uma língua denteada, o que significa? Significa que essa estagnação já chegou nas laterais. Já tem uma estagnação de ti, do fígado e da vesícula biliar. Olha só, tanto que é interessante isso aqui. Porque se nós temos, então, o pentagrama, fogo, terra, metal, água e madeira, olha só, a estagnação da terra começa a gerar uma estagnação na madeira. É um desequilíbrio quaternário, um desequilíbrio que gera um processo na alteração da lei de contradominância. Show? Faz sentido isso para vocês? Respondido, Cibele? Então, a língua denteada é uma língua que apresenta alteração, tá? É uma língua que apresenta alteração de estagnação de ti, do fígado e da vesícula biliar. Show? Agora nós falamos mais sobre questões emocionais, tá? Se ela está trêmula ou desviada, ela tem irregularidade energética. Irregularidade energética. Show? Então agora, nós estamos num processo de passo a passo para entender o nosso paciente de uma maneira muito mais ampla. Seja no energético e daqui a pouco eu falo na questão emocional. Trago para vocês a questão emocional. Tá? Umidade. A umidade, se ela está presente, ela tem deficiência de energia Yang-Qi do pulmão que não coloca para circular. Agora, se ela está, ausente, ela tem calor que consome esses líquidos orgânicos. Show? Aula de milhões, né? Aula de milhões. Então, pessoal, nós precisamos entender isso aqui. Isso aqui, tá? Vai te direcionar para você ser um acupunturista fora da curva. Aqui eu falo que o acupunturista fora da curva é aquele que consegue olhar o seu paciente não só com a sua dor lombar, não só com a sua cefaleia, com a sua enxaqueca, com a sua dor no ombro. Tá? É aquele que você entende que a dor lombar do seu paciente está vindo por um excesso de ansiedade, ou está vindo por uma alteração de medo e insegurança, que a cefaleia do seu paciente, que a enxaqueca do seu paciente, não é só uma enxaqueca, ela pode estar vindo por uma contrariedade, por uma ascensão da energia Yang-Qi. E quando você entende isso através de uma anamnese, através da fisiologia energética e do diagnóstico, você consegue seguir uma linha terapêutica com eficiência e transformar a vida do seu paciente. Transformar de que forma? Transformar mostrando para ele uma metamorfose, uma alteração de dentro para fora, um processo de autoconhecimento. Um processo de autoconhecimento. Essa é a grande virada de chave. Tá? E é por isso que eu entro aqui para entregar conteúdo mesmo para vocês. Sem enrolação. Então vamos entender a parte emocional. Porque se o seu estômago não está conseguindo trazer a saburra, então você pode estar tendo um processo de preocupação. E aqui pode, tá? Porque nós temos um ciclo de geração, de dominância e de contradominância que podem estar alterando todo o processo. Então, eu falo básico, mas você tem que avaliar todo o processo por trás, tá? Não esqueça disso. Então, aqui eu mostro o caminho para você. Certo? Se tem calor, o paciente pode ter ansiedade. Se tem frio, medo e insegurança. Olha só que interessante. Olha só que interessante, tá? Se a cor da língua está arroxeada, tem uma estagnação ou tem uma deficiência de sangue, esse paciente pode ter frustração com raiva. Frustração que está gerando raiva.
Olha só, se tem calor, também pode estar ligado à ansiedade. Alteração de forma. Alteração de forma nos mostra questões relacionadas ao elemento terra. Então, se tem deficiência, estagnação de tecido baço, pode estar ligado à preocupação. Preocupação. Se tem uma estagnação de tecido fígado e da vesícula biliar, essa preocupação pode estar gerando frustração com raiva. Meu Deus! Vocês já tinham tido uma aula desse nível? E se tem irregularidade de energia, tem ascensão da energia Yang. Então pode ter raiva e ansiedade. Raiva e ansiedade. Se tem deficiência de energia Yang do pulmão, esse paciente pode ter o quê? Tristeza. Se tem calor, ansiedade. Olha só, tá? Olha só como você pode entender esse processo e compreender o seu paciente fazendo o diagnóstico com precisão para você seguir uma linha terapêutica eficiente. E quando você chega nisso aqui, é o que eu costumo falar, né? Quem viu nunca mais vai conseguir desver, né? Quem ver não vai conseguir desver. Porque aqui vai mudar todo o jogo da acupuntura. Porque se você consegue gerar um processo... se você consegue gerar um processo de melhora desse paciente de dentro para fora, uma transformação, um autoconhecimento, você vai conseguir promover inteligência emocional nesse paciente. Então, a base para o seu tratamento aqui é justamente seguir uma linha terapêutica que você vai promover um autoconhecimento, um autocontrole das emoções, gerando um processo de inteligência emocional. Dessensibilizando as emoções desse paciente desde o período gestacional. Dessensibilizando as emoções desse paciente com uma preocupação, dessensibilizando a ansiedade, dessensibilizando o medo e a insegurança, dessensibilizando a frustração e a raiva, a tristeza. Então isso aqui muda o jogo. Isso aqui faz você se tornar um acupunturista fora da curva. Isso aqui te tira da condição de colocador de agulha. E o mundo inteiro está precisando de profissionais transformadores, de agentes de transformação. Tá? Quantos pacientes estão sofrendo com alterações emocionais? Brasil é o país com o maior número de diagnósticos de ansiedade do mundo. É o 5º com o maior número de diagnóstico de depressão do mundo. A Organização Mundial de Saúde já coloca que 86% da população brasileira sofre com alguma alteração mental, emocional. Quer ir mais? Pesquisa recente mostrou que os níveis de ansiedade e tristeza na população mundial piorou cerca de 80% após a pandemia. Então as pessoas estão doentes mentalmente, doentes emocionalmente, doentes energeticamente, doentes fisicamente. Por conta de quê? Por conta de um processo emocional que vem por trás, que desequilibra tudo, que te tira da zona de conforto e que pode te aprisionar. Então, quando você tem uma linha terapêutica capaz de libertar o seu paciente da prisão, mostrar a visão dele mesmo com um olhar de fora para uma transformação interna, de dentro para fora, você se torna um profissional requisitado no mercado, você se torna um profissional desejado, as pessoas têm desejo de fazer a sessão de acupuntura com você, elas vão praticamente te implorar para você atender elas. Por quê? Porque elas querem esse processo de transformação. Elas entendem que precisam da libertação desse aprisionamento mental. E aí, você vai estar preparado para atender essa demanda? Por isso, então,
É por isso que as inscrições para o curso de acupuntura na inteligência emocional estão abertas. Mais de 80% das vagas já foram preenchidas, mas nós temos poucas vagas restantes. Então aproveite enquanto essa oportunidade está batendo a sua porta. Vai lá no link da minha bio, faça a sua inscrição e entra nesse processo para você ser um acupunturista fora da curva, sabendo fazer anamnese, dominando fisiologia energética. Tanto é que um dos bônus do curso são aulas exclusivas sobre os 12 órgãos e vísceras, falando da fisiologia energética de cada um. Vocês têm ficha de anamnese, vocês têm ela em PDF para vocês baixarem e usarem a ficha que eu uso, tá? Vocês vão entender dos 5 movimentos, de frequências energéticas, para entender como está o desequilíbrio do seu paciente. Vocês terão uma masterclass só sobre diagnóstico. Além disso, você vai ter uma masterclass de anamnese. Isso são bônus. São bônus. Fora todo o conteúdo de inteligência emocional que está no curso. Vocês terão aula exclusiva de constituição física para você aprender a calcular a constituição física do seu paciente, sabendo qual que é a porcentagem de desequilíbrio de cada um dos elementos que ele tem. Tá? Vocês seguirão a linha terapêutica do curso de inteligência emocional, sabendo fazer todas as dessensibilizações, melhorando a conexão do sistema límbico, melhorando a conexão, né, do neocórtex, fazendo com que o seu paciente tenha mais racionalização e conscientização das emoções. É um processo de transformação de autoconhecimento. Aí a Lu já entrou, está conosco. Seja bem-vindo, Lu. Faça todos em você para você ver a transformação em você e você levar isso para os seus pacientes. Porque a partir de agora nós estamos juntos nessa jornada de sermos agentes de transformação para o seu paciente. E eu acredito fielmente que quando um aluno meu transforma a vida do paciente dele, isso me enche de alegria. Isso me enche de alegria. Isso é acreditado na minha conta energética. Leslie, realmente o curso do Renner faz toda a diferença. Eu amei, totalmente recomendado. Teus pacientes mudam, você muda. É um processo de transformação. É um processo de transformação. Show? Então, pessoal, quem aí quiser entrar para o curso de acupuntura na inteligência emocional, o link está na minha bio, tá? Aproveita enquanto nós temos restando menos de 20% das vagas. Qualquer dúvida que você tiver, me chame no direct, tá? Porque lá eu respondo, eu te mostro o que você precisa saber para você, se você quiser entrar ou não. O curso está excelente, excelente. É um curso que eu falo que deveria ser obrigatório todos os acupunturistas dominarem, saberem, porque é um curso que vira chave, é um curso de transformação, é um curso que muda o processo avaliativo e de tratamento dos seus pacientes. Tá? Show? Então vamos lá, está na mão de vocês, qualquer dúvida estou sempre à disposição, tá? Vou entrar lá no canal do acupunturista lá, e vou também deixar a foto do quadro para vocês. Tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, estou à disposição. Amanhã, quinta-feira, teremos uma discussão de caso clínico incrível, vocês não podem perder. Tá? Amanhã teremos mais uma discussão de caso clínico. Já deixo programado toda terça e quinta às 8 horas da manhã. Estou aqui fazendo essas discussões de casos clínicos. Qualquer dúvida, estou sempre à disposição. Vamos juntos porque está começando o processo de transformação. Tá? Aproveita enquanto as inscrições estão abertas, enquanto ainda temos algumas vagas remanescentes, porque daqui a pouco essa nave fecha as portas e vai decolar com quem resolveu dar o primeiro passo e estar conosco nesse processo de transformação. Contem comigo, porque eu tenho certeza que eu posso contar com vocês e juntos nós vamos de mãos dadas, sendo agentes de transformação na vida dos nossos pacientes. Porque de mãos dadas nós somos mais fortes, mas juntos nós somos mais fortes, mas de mãos dadas nós somos imbatíveis, tá? Vamos juntos então. Um grande abraço. Qualquer dúvida estou sempre à disposição. Tchau, tchau.